que é que, no fundo, define o sucesso? Será que as teorias que toda a gente ouve por aí contam a história toda? Bem, nesta análise vamos pôr em causa aquilo que achamos que sabemos. Será que o sucesso é uma questão de personalidade? Ou será que é um jogo com regras secretas que a maioria de nós nem sabe que está a jogar? Para entendermos isto, o nosso roteiro é o seguinte. Vamos começar com as famosas 3 chaves do sucesso, para logo a seguir darmos uma grande reviravolta que nos vai levar a perceber porque é que o contexto de pai rico, pai pobre, muda completamente as regras. E a partir daí, vamos questionar o próprio jogo. Ok, vamos a isto. Para começar, vamos analisar 3 ideias, 3 teorias psicológicas muito conhecidas que supostamente nos dão o segredo das pessoas bem-sucedidas. De certeza que já se cruzaram com elas. A primeira chave vem daquele famoso teste do marshmallow. A ideia é bastante simples. Umas crianças que conseguiam esperar para ganhar 2 marshmallows em vez de comerem logo um, mostraram, décadas depois, ter mais sucesso na vida. Qual foi a conclusão? Que o planeamento a longo prazo e o autocontrolo são essenciais. A seguir, a mentalidade de crescimento. Pessoas com esta mentalidade não veem o falhaço como o fim da linha, mas sim como uma oportunidade para aprender, para melhorar. É esta resiliência, esta capacidade de aguentar os desafios, que é vista como um motor fundamental para se chegar longe. E por fim, a prática deliberada. Isto não é só sobre trabalhar muito, mas sobre trabalhar de forma inteligente. As pessoas de sucesso estão sempre a analisar o que fazem, a identificar pontos fracos e ajustar a estratégia para melhorar. É, no fundo, uma autoavaliação constante e estratégica. Então, parece simples, não é? Temos estas 3 chaves: autocontrolo, resiliência e autoavaliação. A lógica seria, se ensinarmos isto a alunos com dificuldades, eles devem melhorar, certo? Bem, o problema é que, na prática, isso não funciona. E isto deixa-nos com um enorme quebra-cabeças. Porquê? E a resposta pode estar num princípio científico que é absolutamente essencial. Correlação não implica causalidade. Ou seja, só porque 2 coisas acontecem ao mesmo tempo, não quer dizer que uma tenha causado outra. É fundamental manter esta ideia em mente para o que veio a seguir. Nós olhamos para as pessoas de sucesso, vemos que elas têm estas características e quase automaticamente assumimos que foram essas características que as levaram à topo. É um erro de lógica. É como dizer que, como muitas pessoas de sucesso acordam às 4 da manhã, então acordar cedo é o que causa sucesso. Mas e se a lógica estiver toda ao contrário? E se for o próprio sucesso e a estabilidade financeira e emocional que vem com ele, que cria o ambiente perfeito para estas características aparecerem? E se for ter um ambiente estável que nos permite desenvolver autocontrolo, resiliência e a capacidade de nos autoavaliarmos? Esta linha de pensamento leva-nos a uma conclusão bastante forte. Talvez o verdadeiro fator diferenciador não seja a psicologia de cada um, mas sim o contexto socioeconómico em que se cresce e os estilos de parentalidade que vêm daí. A investigação mostra diferenças abismais. Pais com mais recursos tendem a usar uma linguagem mais complexa, a negociar com os filhos, a criar um ambiente de segurança onde as promessas são cumpridas. Por outro lado, pais a viver em ambientes de maior escassez tendem a ser mais autoritários, a usar ordens diretas, a viver numa constante imprevisibilidade. Com esta nova perspectiva socioeconómica, vamos voltar a olhar para aquelas teorias do início. E vamos começar, claro, pelo famoso marshmallow. Esta reinterpretação muda tudo. Para uma criança que vive num ambiente instável, onde as promessas muitas vezes não se cumprem, comer o marshmallow imediatamente não é falta de autocontrolo, é a decisão mais racional a tomar. Se calhar o teste não mede o autocontrolo, mas sim o nível de confiança que a criança tem no sistema e nas figuras de autoridade à sua volta. E o mesmo se aplica às outras características. A resiliência exige uma crença quase cega de que, se cairmos, o mundo vai ajudar-nos a levantar. E a autoavaliação, aquela reflexão profunda sobre as nossas falhas, só é mesmo possível num ambiente seguro, onde não se está constantemente em modo de sobrevivência. Estas características, parece, são cultivadas pela estabilidade. Esta ideia de 2 mundos diferentes pode ser mais bem entendida através da teoria dos jogos. Basicamente, desde o nascimento, as crianças são treinadas para jogar jogos completamente diferentes, com objetivos e estratégias que não podiam ser mais distintos. Num mundo com mais recursos, o jogo é a negociação. O objetivo é argumentar, discutir, questionar para maximizar os resultados. Já no mundo com menos recursos, o jogo é a obediência. O objetivo é sobreviver e, para isso, é fundamental saber seguir ordens e, acima de tudo, não desafiar a autoridade. E isto ajuda-nos a perceber uma coisa muito importante. Aquele estilo parental autoritário, se calhar, não é uma falha, mas sim uma estratégia de sobrevivência perfeitamente lógica.
Num mundo onde desafiar um chefe ou a polícia pode ter consequências terríveis, ensinar uma criança a obedecer é uma forma de a proteger. É prepará-la para o jogo que, muito provavelmente, ela vai ter de jogar a vida toda. Então, se estes jogos são tão diferentes e o sistema é tão rígido, como é que alguém consegue mudar de um para o outro? Bem, a mobilidade social existe, mas os caminhos para lá chegar, historicamente, são poucos e todos eles envolvem um risco altíssimo. As rotas de fuga deste jogo implicam quase sempre uma ruptura total. Emigrar significa deixar para trás toda a gente, toda a rede de apoio. A guerra, que foi durante séculos um mecanismo brutal de ascensão social, o mérito era literalmente sobreviver. Até casar com alguém de um estatuto superior exige aprender a navegar um mundo com regras completamente novas. São caminhos que exigem um risco gigante ou uma sorte quase impossível. Mas a pressão para a mudança nem sempre vem de baixo. Às vezes, o sistema começa a rachar no topo. Quando uma sociedade produz mais pessoas a quererem ser da elite do que posições de elite disponíveis, temos um fenómeno chamado superprodução de elites. E é aqui que a dinâmica se torna explosiva. Com demasiada competição no topo, algumas fações da elite, para ganharem poder, fazem o impensável. Aliam-se aos mais descontentes, na base da pirâmide. Prometem-lhes terras, perdão de dívidas, o fim da opressão. Historicamente, é assim que as revoluções começam. O que nos deixa com uma pergunta final, e talvez um pouco desconfortável. Se uma revolução acaba apenas por ser um reset, um reinício do jogo da mobilidade social, que troca os jogadores, mas não muda as regras fundamentais do poder, será que estamos apenas presos num ciclo, a jogar o mesmo jogo vezes sem conta, só que com caras novas no topo?